Olá, bom dia a todas. Estou muito feliz de estar aqui. Eu vou simplesmente complementar o que as minhas colegas já falaram, né? A Natália e a Nara. Muito boa apresentação das duas. Estou muito feliz em estar aqui. E assim, só para vocês saberem, eu tenho endometriose também, eu tenho uma história com endometriose. E o ano passado eu estava indo participar do Instituto Vivendo, né, como telespectadora, como participante. Eu estou muito feliz e lisonjeada com o convite de estar aqui hoje, um ano depois, trazendo para vocês aí, mulheres com endometriose, interessadas no assunto, a gente falar sobre alimentos e suplementos anti-inflamatórios, eu explicar um pouquinho para vocês sobre isso, que é a minha realidade, a minha vivência, tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso, alimentos e suplementos anti-inflamatórios. Deixa eu minimizar aqui. Ué, não tá passando? Calma aí, só um pouquinho. Acho que eu peguei o errado. Agora sim. Então, vamos lá. Qual que seria a nossa estratégia, né? Então, qual que seria essa abordagem nutricional? Então, assim, complementando o que a Natália falou, o que a Nara falou, a gente precisa cuidar da parte intestinal. Então, antes da gente falar sobre suplementos, que eu sei que muitas gostam muito desse assunto, a gente tem que entender, como a Natália falou muito bem, que o intestino precisa estar saudável, né? Se a gente não tiver com o intestino saudável, nada da suplementação que a gente fizer vai ser absorvido ali no intestino. Então, primeira coisa, cuidar do nosso intestino, como se fosse, assim, um órgão muito importante, então a gente tem que cuidar com o que a gente come, com a quantidade de água, isso vai fazer toda a diferença, tá? A gente precisa excluir os contaminantes da nossa alimentação, a gente se contamina todos os dias com vários contaminantes, o bisfenol é um deles, né, a gente está constantemente se contaminando com o bisfenol, que vem do plástico, né, então quando você esquenta uma marmitinha de comida no micro-ondas, quando você coloca um chá, um café quente num copinho de plástico, a gente vai se contaminar com isso, e esse bisfenol, ele faz o que? Ele faz esse desequilíbrio entre os nossos hormônios, principalmente estrogênio e progesterona, ou seja, não podemos usar o plástico aquecido, não podemos utilizar o bisfenol, tá? Tratar essa desbiose intestinal, caso a paciente esteja com essa desbiose, né, que é o quê? É esse desequilíbrio entre as bactérias boas e as bactérias ruins. Então, no nosso intestino, a gente tem mais de 100 trilhões de bactérias, elas precisam viver em harmonia, então a gente tem que ter um equilíbrio aí entre as bactérias boas e as bactérias ruins, né? Com isso, a gente faz o quê? A gente utiliza probióticos, né? E também a gente cuida com o consumo de água. A gente pensa muitas vezes, eu falo isso diversas vezes para as minhas pacientes no Instagram, a gente fica muito atenta com coisas muito mirabolantes muitas vezes. E a gente se esquece de fazer o básico. Então, assim, beber água é o básico. A conta que a Natália comentou, da ingestão hídrica de que a gente deveria consumir todos os dias, é fundamental para você saber se você está hidratada. Então, assim, a paciente muitas vezes não toma água, né, não tem esse ajuste na alimentação e quer suplementar. Não vai adiantar de nada. Então, gente, vamos começar pelo básico. Vamos começar pelo óbvio, né? Então, cuidar do intestino, fazer a ingestão de água correta, tá? E tudo isso para quê? A fim de a gente conseguir níveis interessantes aí de estrogênio e progesterona. Esse é o nosso objetivo com a dieta, né, com a suplementação. A gente ajustar esses níveis hormonais, tá? Por algum motivo tá dando problema para eu passar minha tela, então eu tenho que fechar de novo aqui. Eu não sei por quê, mas calma. Compartilhamento. Olha, não tá passando. Não. Calma aí, gente, só um minutinho, eu vou colocar de novo aqui, tá? Essas coisas ao vivo são assim mesmo. Tá passando. Interromper. Doutora, aperta o ESC do seu computador. ESC? Isso, para sair do modo de visualização, ou essa mensagem, deve ter alguma mensagem de erro aparecendo. Sabe a tecla ESC? Ali perto do F1? Isso. Sim, apertei. Pronto, saiu? O compartilhamento foi cancelado, então comece novamente, por favor. Compartilhamento. Tá. Não tá passando. A senhora pode fechar e abrir o PowerPoint. Abrir o PowerPoint, boa, verdade.
Aí. Mas... Deu? Compartilhe novamente, doutora, por favor. Eu não. Você tem que compartilhar a sua tela inteira, ao invés da tela que está o PowerPoint. Na hora que você for compartilhar, compartilha a tela inteira. No lugar aí. Acho que é esse. Agora estão vendo a tua tela inteira, tá? Agora deu? Deu sim, doutora. Põe no modo apresentação. Aí. Ok. Estamos vendo Agora tudo. Muito sim. obrigado, doutora. Com licença. Imagina. Bom, então retomando aqui, como eu estava falando, né, as coisas básicas. Então eu trouxe alguns relatos aqui para vocês, alguns estudos. Tudo que eu vou falar aqui tem evidência científica, só que assim, é tudo coisa muito simples, que a gente consegue aplicar hoje já no nosso dia a dia. Esse é o nosso objetivo, como as meninas comentaram. A gente está trazendo muita informação, muito conteúdo, mas de nada adianta se vocês não aplicarem na prática, né? Então vamos lá. Esse estudo aqui mostrou que o consumo de frutas ele está associado a menor índice de endometriose nas mulheres. Olha que interessante. Frutas e vegetais. Então, assim, meninas, é tudo que a gente tem disponível para a gente todos os dias, é que a gente tem na nossa casa, é que a gente pode comprar na frutaria. Ou seja, você consegue fazer uma readequação alimentar, você consegue modular a sua parte inflamatória com a sua alimentação. É isso que eu acabo falando muito com as meninas, assim, sabe? Não precisa de nada muito mirabolante, a gente tem que pensar pelo básico. Então, consumir frutas. Comece a fazer uma análise da vida de vocês, da rotina de vocês. Se vocês consomem frutas no dia a dia, muitas vezes a gente passa a semana sem consumir nenhuma fruta, não é verdade? Então, fazer esse consumo de frutas vai ser fundamental, porque eles vão ter os antioxidantes, vão ser anti-inflamatórios, e ainda por cima vão deixar o seu intestino saudável, de uma forma muito acessível, muito simples, que é consumir as frutas. E aí esse estudo ele mostra justamente o consumo de frutas cítricas, que é muito interessante para fazer essa modulação também da inflamação. Então, abacaxi, acerola, ameixa, amora, caju, laranja, limão, morango, pêssego, tangerina, uva, ou seja, é muito acessível, é muito gostoso, muitas vezes a gente não tem o hábito, então assim, eu sempre falo, gente, vamos explorar novos sabores, vamos conhecer as frutas que a gente tem, o Brasil tem uma diversidade enorme de frutas. Então você pensa assim, poxa, se eu comer 3 porções de fruta por dia, eu já estou ajudando o meu corpo a desinflamar. Eu não preciso de coisas muito especiais, coisas muito caras. Não, eu posso ter uma melhor condução do meu corpo, uma melhor desinflamação, uma melhora do meu intestino, do meu inchaço abdominal, com as frutas, que está disponível para a gente em qualquer frutaria, em qualquer mercado, né? Além das frutas, os vegetais e folhas verdes escuros, né? Que contém aí essas substâncias também antioxidantes, anti-inflamatórias, que vão ajudar a fazer essa desinflamação do nosso corpo, como rúcula, escarola, espinafre, couve-manteiga, agrião, ou seja, intensificar o consumo disso no nosso dia a dia. E aí tem gente que fala assim, mas Ana, eu não gosto do sabor. Tudo na vida é uma questão de hábito. Como a Natália comentou, o relato da paciente dela, gente, vocês viram que foi em 1 mês a mudança. Eu tenho diversos relatos também de pacientes que comentam, de seguidoras que começam a colocar em prática as mudanças, e pequenas mudanças, e conseguem um resultado tão maravilhoso. Então, assim, vamos se esforçar um pouquinho para começar a comer isso, ter essa consciência alimentar, né? Isso que eu acho que é importante eu frisar com vocês aqui, tá? Uma outra coisa muito interessante também para ajudar nessa desinflamação, né, é a gente consumir alimentos com quercetina. Então, ele também é um potente nutriente que vai ajudar na desinflamação, antioxidante, ajuda muito na questão imunológica. Hoje em dia, a gente está falando muito sobre o sistema imune em relação também ao Covid, né? A gente tem que estar preparado aí com o nosso corpo fortalecido para nos ajudar aí com essas inflamações, com essa questão do sistema imunológico. Então, onde que a gente pode encontrar quercetina? Na cebola, couve-flor, na casca da maçã, no alface, na pimenta, ou então você pode fazer também fórmula de cápsula, né? Eu sempre incentivo o consumo do alimento in natura. Existem alguns alimentos que a gente pode potencializar aí com as cápsulas, né? Com a suplementação, mas via de regra, o ideal é que você coma o alimento, tá? O alimento in natura. Uma outra coisa muito, muito legal que a gente pode usar, uma estratégia super simples, é a gente utilizar o azeite de oliva. Ou seja, em vez da gente utilizar óleos refinados, óleos processados, óleos vegetais, a gente utilizar o azeite de oliva na nossa alimentação, né? Porque eles são riquíssimos também em substâncias anti-inflamatórias, em substâncias antioxidantes. Tem uma dica muito legal, que é quanto mais amargo o azeite, melhor ele vai ser. Ele ajuda muito na redução também do estradiol, né? Então, quando a gente pensa em endometriose, a gente precisa ajustar esses níveis desses hormônios, né? Que está muito aumentado. E aí eu tenho uma dica muito legal na prática, que é o seguinte:
você pode ter 2 tipos de azeite, não sei se vocês já perceberam no mercado, geralmente as marcas têm aquele vidrinho que é aquele vidrinho verde e o vidrinho vermelho. Eu sempre indico a gente utilizar o vermelho para fazer processos de cocção. Então, quando você for aquecer o azeite, você utiliza o vidro vermelho, tá? Que é o azeite tipo único, até coloquei aqui, ó, azeite tipo único e o extra virgem. E quando você for fazer, para você finalizar uma salada, temperar a salada ou finalizar algum prato, você usa o azeite, que é a embalagem verdinha, que é o extra virgem, tá? Ou seja, uma estratégia simples, muito gostosa, que quem que não gosta de uma comida com azeite, que vai trazer para você esse benefício de desinflamar seu corpo, tá? Estratégia simples. O que eu estou tentando trazer para vocês aqui são coisas simples, que vocês podem, de repente, terminar aqui nosso evento de hoje, já fazer dar uma olhada como que está o armário de vocês, a geladeira de vocês, irem para a prática, começarem a se alimentar melhor. Isso é o mais importante, tá? E aí, assim, como que deve ser a nossa base alimentar, né? Então, existem algumas coisas que a gente precisa reduzir, isso já foi muito bem falado, né? E eu entendo que a redução, ela é difícil, eu já passei por isso, eu já tive que reduzir, mas eu entendo também que se vocês fizerem se coloquem à prova, façam um teste de 30 dias, 60 dias, ou que seja 10 dias, porque eu tenho relatos de 10 dias de melhora muito importante em relação aos ciclos menstruais. Faça esse teste em diminuição dos alimentos que são inflamatórios, que a Nath comentou, e coloque alimentos que vão te ajudar aí nessa desinflamação, né? Então, por exemplo, diminuir o consumo de carne vermelha, utilizar mais as carnes brancas, como frango, peixes, frutos do mar. E aí, gente, uma dica prática, assim, tem gente que fala assim, mas frango é sem graça, peixe, eu não gosto muito do sabor. O segredo de uma alimentação gostosa é você saber temperar esses alimentos. Nada adianta você fazer um frango seco, branco, duro, que não vai nem ter sabor. Então, assim, escolher um corte de frango que é mais saboroso, fazer um bom tempero natural. Então, você pode utilizar o azeite, você pode utilizar as ervas. Não utilizem os temperos industrializados, tá? Que faz muito mal para a saúde. Então, deixar essa proteína mais saborosa, né? Aí você vai ter vontade de comer, tá? Tá tudo, a gente come com os olhos, né? Então, deixar a proteína mais saborosa, mais douradinha, sabe? Utilizar os temperos naturais também faz muita diferença aí. E eu entendo essa questão de, frango, cansada de comer frango. É só fazer as variedades, é só modificar o jeito que você prepara, que daí fica legal, tá? O consumo de ovos, a gente esquece muitas vezes dos ovos, né? Ovo, assim, é um alimento super completo, riquíssimo em biotina, riquíssimo em proteínas boas. Então, é como se tem uma digestão muito fácil, né? E é uma fonte importante de proteína que a gente deve ter, principalmente para quem faz academia, quem gosta de treinar, que quer manter a sua massa magra. É uma ótima opção, super acessível, né? Então, você pode fazer omelete, ovinho mexido, fazer ovinho cozido, ou seja, variar também a forma como você come o ovo, senão você vai enjoar, tá? Eu entendo que enjoa mesmo, né? As castanhas, então, as oleaginosas, né, que também são ricas em vitaminas, minerais e substâncias que vão ajudar aí na desinflamação do corpo, e principalmente fontes de gorduras boas, né? Uma coisa importante das oleaginosas é que a gente sempre pode associar elas com as frutas, né? Porque você consegue aumentar a densidade nutricional dessa sua refeição, seja do seu lanchinho intermediário, e qualquer castanha que seja. Então, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, pistache, aquela que você gostar mais. Tentar consumir por porções, pequenas porções de castanhas no seu dia. Isso vai ajudar bastante também na desinflamação, tá? E o ciclo das sementes eu coloquei aqui, até vou disponibilizar o material para quem tiver interesse, que é uma estratégia nutricional também bem interessante, para a gente conseguir regular os hormônios de forma natural. Então, eu deixei só esse ciclo das sementes, mas eu vou explicar rapidinho como funciona. Basicamente, você utiliza 4 sementes específicas para ajudar nesse controle de estrogênio e progesterona, que são sementes de linhaça, abóbora, gergelim e girassol. Cada semente é utilizada em um momento do ciclo, tá? Então, o seu primeiro dia do ciclo é quando desce a sua menstruação. Aí você vai utilizar a semente de linhaça e de abóbora por 14 dias. Depois, quando finaliza essa primeira parte, que é a fase folicular, a gente entra no nosso período fértil, que é onde a gente tem o quê? A fase lútea. Então, a gente começa a sentir, né, a libido aumenta, a gente percebe um muco fértil. Para quem quer engravidar, isso é uma ótima estratégia também, para você ajustar os níveis de progesterona nessa segunda fase do ciclo. E aí a gente consome o girassol e o gergelim, tá? Esse material está disponível, quem quiser, quem tiver interesse, eu vou disponibilizar também em PDF, bem simples de fazer. É uma estratégia bem interessante, acessível, gostosa, porque as sementes são super gostosas e tem um efeito muito legal aí nessa modulação dos hormônios, tá? Tanto o estrogênio quanto a progesterona. Certo?
Outra coisa importantíssima que a gente tem que observar é o consumo dos food maps, né? Os food maps, eles são os alimentos que fermentam no nosso corpo, principalmente para quem tem sintomas gastrointestinais em relação à endometriose. Então, para quem tem endometriose intestinal, para quem sente muitos gases, para quem sente a barriga inchada, é interessante a gente fazer a redução desses alimentos. Então, posso citar para vocês aqui o feijão, o repolho, né, a couve-flor, são alimentos que vão fermentar no nosso intestino e causam mais flatulência, causam distensão abdominal. Então, é muito interessante a gente fazer uma dieta com baixo alimentos em food maps, tá? Parece aí ter um resultado importante aí para ajudar na questão das dores, na questão dessa parte intestinal, ok? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho de suplementação. Então, falei a princípio dos alimentos, né? Quando a gente fala de suplementação, eu sei que é a parte que todo mundo gosta muito, eu também gosto, mas eu deixei essa informação aí, ó, esse primeiro tópico aí, que a suplementação é como se fosse a cereja do bolo. Então, perceba que tudo que a gente falou até agora, né, eu, a Natália, a Nara, a gente falou sobre a base, né, então primeiro excluir, pensar no seu padrão alimentar, como que está esse padrão alimentar, como que está o seu intestino, né, como que está o seu consumo de água, como que está o seu peso, tudo isso vem antes da gente pensar em suplementação. A suplementação é quando você está com o bolinho prontinho ali já, e você vem e coloca a cereja do bolo, tá? Então, ela acontece depois que todas as adequações nutricionais forem feitas, depois que você vê como que está esse intestino dessa paciente, dessa mulher, como que está o padrão alimentar dela. Então, de nada adianta você estar usando uma suplementação maravilhosa com ômega 3 e gastar dinheiro, porque é um investimento, né? Os suplementos não são baratos, então gastar dinheiro, só que daí você continua com o seu intestino inflamado, você continua comendo porcaria, você continua tomando refrigerante, comendo glúten, não vai adiantar de nada, tá? Então a gente tem que cuidar desse padrão alimentar antes da gente começar a pensar na suplementação. Mas falando em suplementação, eu trouxe para vocês aqui relatos importantes, né, com evidências importantes em relação a alguns nutrientes. Então, por exemplo, o ômega 3, né, principalmente encontrado na sardinha, no atum, na chia, no salmão, tem aí uma evidência importante como anti-inflamatório, antioxidante, né? Então, esse estudo aqui mostrou, ó, que mulheres com altas concentrações de ômega 3 circulantes, né? Então, se você faz aí um uso interessante, se você consome peixes no seu dia a dia, ou se você não consome, se você faz a suplementação, percebe-se que você tem 82% menos chance de desenvolver endometriose do que as mulheres com baixa concentração. Então, gente, é um número muito interessante, 82%. Aí, me dizem, vale a pena ou não vale fazer consumir os peixes e também, se você não consome, fazer uma suplementação com ômega 3? É uma estratégia muito legal, tá? Que te ajuda aí bastante nos níveis de dores, de cólicas, tá? Se você for fazer a suplementação, o ideal é no mínimo 100 miligramas por dia, tá? 1 grama por dia, desculpa, esse seria o ideal, é o mínimo aí pra gente consumir. Uma dica legal que eu trouxe aqui na prática para mostrar para vocês é como fazer a escolha de um ômega 3. O ideal é que quem faça a indicação para vocês seja o seu médico, o seu nutricionista, tá? Mas aí, se você estiver na farmácia, você vai se deparar com uma quantidade muito grande de produtos lá na farmácia, na loja de produtos naturais. Tem uma dica muito boa para você escolher um bom ômega 3. Eu vou mostrar aqui, eu vou tampar aqui a marca, não é para fazer propaganda, tá, gente? Eu só quero mostrar um selo, que é muito importante vocês terem conhecimento sobre isso, que é o selo que a gente chama de selo do IFOS. É esse aqui, ó. Acho que dá pra ver, né? Esse selinho aqui, ó. É importantíssimo que o ômega 3 que você escolha, anotem aí, ó. IFOS. É muito importante que o ômega 3 que vocês escolham tenha esse selo. Por quê? Esse selo, então vou mostrar aqui como que é uma cápsula de ômega 3, por exemplo. Ó. Ela vem assim, tá vendo, ó? Então, vou fazer a suplementação com ômega 3. É muito importante que esse ômega 3 tenha esse selinho, por quê? Isso mostra que está atestando que dentro dessa cápsula só tem o óleo de peixe puro. Ou seja, ele não tem contaminação com os metais pesados, como mercúrio, alumínio. Então, é importante que tenha esse selinho, tá? Do IFOS, se vocês forem fazer o consumo do ômega 3. E o mínimo de 1 grama por dia. Podendo chegar até 5 gramas por dia, dependendo da situação, dependendo da paciente, tá? Então, ômega 3, vitamina D, é muitíssimo importante também, né? A gente percebe, todas as pacientes que eu atendo, seguidoras às vezes que me mandam os exames, e eu mesma até confesso que a gente tem baixos níveis de vitamina D circulantes, né, no nosso corpo. E já tem comprovação científica que mostra que baixas quantidades de vitamina D, elas estão relacionadas com aumento das dores, né? Esse cansaço, a fadiga também pode estar relacionado com isso. Pode atrapalhar bastante quem quer engravidar na questão da infertilidade, né? Então, é interessante a gente ter aí quantidades interessantes de vitamina D, tá? Eu coloquei aqui uma dosagem de 50 a 70, tá? Se vocês forem olhar,
Se vocês forem olhar no valor de referência dos exames que a gente faz, lá vai estar assim, acima de 30 tá ok, tá? Esse estudo aqui mostrou que a quantidade ideal em mulheres com endometriose, a vitamina D tem que ficar de 50 até 70, tá? Para você ter uma redução aí nas dores, ter uma melhora do sistema imunológico e potencializar suas chances aí de uma gravidez, caso esse seja o seu desejo, ok? Vitamina D é muitíssimo importante. Eu trouxe aqui também para mostrar como que é uma cápsula de vitamina D. Eu gosto muito de fazer a suplementação manipulada da vitamina D, tá? Que daí a gente consegue olhar. Deixa eu mostrar para vocês. A gente consegue olhar, dosar como que tá essa vitamina D na paciente. Ó, então eu faço manipuladinho assim, ó, tá vendo? E ela é assim, ó, uma cápsula bem pequenininha, ó. Opa! E importante dessa vitamina D é que ela seja em fonte oleosa, em base oleosa. Porque a vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela precisa de uma fonte de gordura para poder ser absorvida. Então, você já faz direto na cápsula assim, oleosa, ou você consome junto com as refeições que você vai ter uma fonte de gordura aí para ajudar você nessa absorção da vitamina D, tá? Mesmo a gente morando no Brasil, mesmo a gente pegando sol, os níveis ainda são muito baixos, muito baixos. E está relacionado com muitas coisas, mais inflamação, né, com mais dores, ou seja, temos que cuidar da vitamina D, gente. A cúrcuma, como a Nara já comentou, a cúrcuma é minha queridinha, eu utilizo muito no meu dia a dia, oriento muitas pacientes, as seguidoras a utilizarem. Então, ela contém a curcumina, que é um potente antioxidante também, anti-inflamatório, né? E você pode consumir ela tanto em cápsula, pode consumir ela fresca, ou você pode fazer em pó. Então, ela tem essa corzinha que eu trouxe também para mostrar, ó. Ela tem essa cor linda aqui. Então, assim, você pode comprar ela em pó assim, e aí como que você faz? Ah, você pode temperar o que você quiser com a cúrcuma. Então, você pode colocar num omelete, temperar uma carne, ou fazer o shot anti-inflamatório, que eu ensino. Eu ia trazer aqui para vocês, mas não deu tempo, que é fazer o shot anti-inflamatório em jejum. Você consome um limão espremido com uma colherzinha de chá de cúrcuma pela manhã, para você ativar seu metabolismo aí, te ajudar durante o dia na digestão e desinflamar seu corpo, tá? Então, são as estratégias aí que a gente tem, muito simples, muito fáceis, com valor acessível também, para nos ajudar aí nessa inflamação da endometriose, tá? Ou você pode utilizar também em forma de cápsula, tá? Eu coloquei aqui uma dosagem que varia de 100 a 400 miligramas, dependendo muito do caso de cada paciente. Tudo isso é bem individual. Mas a cúrcuma é assim, tem essa ação importante aí na redução da inflamação da endometriose. Ou seja, tudo que eu falei até agora, me parece que são alternativas e estratégias simples, na verdade. Né, estou trazendo para vocês aqui coisas que dá para a gente começar a aplicar no nosso dia a dia, de forma simples, gostosa, inclusive. Depois que quem nunca provou a cúrcuma, vale a pena, tá? Tem um sabor muito exótico, eu gosto muito. Coloquem tudo a cúrcuma. O própolis também, eu trouxe esse estudo aqui que mostrou que mulheres que têm endometriose foram muito beneficiadas com o própolis, né? Você pode utilizar ele em gotas. E para quem quer engravidar, né? Ele mostrou essa taxa maior aí de fertilidade no grupo que foi suplementado, com o própolis, 500 miligramas por 9 meses. Então, ele também parece ter um efeito muito benéfico aí, anti-inflamatório, antioxidante, para o sistema imunológico. Você pode acrescentar o própolis em gotinhas no shot, que eu falei, tem muitas meninas que usam assim também. Ah, Ana, posso acrescentar no shot? Pode, 10 a 15 gotinhas no dia, parece ter um efeito bem interessante aí, para ajudar você a desinflamar seu corpo, tá? E o resveratrol, que a Nara já comentou também, muito bem, também tem muitos estudos que mostram aí essa suplementação com resveratrol, você fazer o consumo de alimentos que são ricos em resveratrol, uva, casquinha do amendoim, frutas vermelhas, cacau, acrescentar esses alimentos no seu dia a dia vai trazer para você essa quantidade interessante de resveratrol aí que vai te ajudar também a combater as inflamações, ou seja, vai ter um papel importante para te ajudar a aliviar os sintomas, melhorar a inflamação, né? Então, é uma estratégia muito interessante. Se você não for consumir em forma de alimentos in natura, a gente faz uma dosagem geralmente de 5 a 15 miligramas por dia, que já tem um resultado observado aí bem importante na diminuição da inflamação. Ou seja, tudo que eu falei aqui, né, falei dessa base alimentar, do intestino, da suplementação, são coisas simples, estratégias fáceis, que nós queremos que vocês coloquem na prática. É justamente esse o objetivo desse evento, né? E vou agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse evento maravilhoso. Eu já passei por diversas coisas em relação à endometriose, eu sei perfeitamente o que você que está me assistindo aqui sente, o que você passa, quais são as ansiedades, as dores,
e eu posso falar como uma mulher que tem endometriose, né, eu já fiz 2 cirurgias, já sofri bastante, hoje eu vejo que esse sofrimento ele se transformou aí para poder ajudar outras mulheres, né, para mostrar o caminho que essas outras mulheres têm também através da alimentação, e eu tenho certeza que se você se dedicar, se você olhar com mais cuidado, com mais carinho para sua alimentação, você vai ter efeitos muito bons mesmo, você vai conseguir, você não vai nem lembrar que você tem endometriose, você vai parar de sofrer, parar de ter as dores, e vale muito a pena o sacrifício, né, eu sei que mudar hábitos não é fácil, exige muito esforço da nossa parte, porém viver com dor, conviver com a dor, conviver com sintomas ruins também é muito desagradável, então a gente tem que escolher, fazer uma escolha, né, então agradeço muitíssimo a participação de todos vocês aqui, muito feliz em compartilhar, deixa o meu Instagram, @ana.tripoloni, quem tiver qualquer pergunta, quem quiser falar comigo lá, estou sempre à disposição, e o meu maior objetivo é ver você, mulher com endometriose, feliz, bem, né, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, doutora Patrick, muito obrigada, agradeço todo mundo também que está envolvido aí no evento, para mim é muito especial estar aqui participando com vocês, e falando desse assunto, que é a minha vida profissional, a minha vida pessoal, é tudo aí que eu tenho para poder oferecer para vocês. Muito obrigada, tá? E agora penso que a gente vai abrir para as perguntas, né? Acho que é isso.